tarde, quinto ano! Tudo bem com vocês, meus amores? Espero que todos estejam bem. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula online de matemática do preparatório, onde hoje nós iremos rever o conteúdo de frações, tá certo? Então vamos lá, meus amores, dar início à nossa aula de hoje? Então vejam só, primeiramente, vamos entender o que são frações. Então, fração nada mais é, tá certo, do que uma divisão do inteiro em partes iguais, tá bom? Então, a fração ela representa uma ou mais partes de uma figura ou objeto. Então, temos aqui o seguinte exemplo. Carla preparou um bolo e o dividiu em um total de 6 pedaços iguais. Então, é necessário que esse inteiro seja dividido em partes iguais. Então, Lucas comeu um pedaço do bolo. Então, dizemos então que Lucas comeu um sexto, tá certo? Então, temos aqui uma fração, que é representado por dois números e separados por um traço horizontal, onde o número que está acima do traço horizontal nós chamamos de numerador e o número que está abaixo do traço horizontal nós chamamos de denominador. Então, o denominador é o total de pedaços, é a quantidade de partes em que o inteiro ele foi dividido, tá certo? E o numerador é a quantia de pedaços que Lucas comeu dessa divisão, tá certo? Então, aqui nós temos a leitura de frações. Então, veja como deve ser feita a leitura de frações. Sua leitura é determinada pelo denominador. Então, vamos ver aqui a leitura de frações com denominadores de 2 a 9. Então, aqui nós temos o seguinte, 1/2. Vejam que eu vou ler o numerador, tá certo? Normalmente. E o denominador, dependendo de qual seja o número, é que vai diferenciar. Então, quando o denominador é 2, nós iremos ler o numerador, tá certo? E o denominador será lido meio. Então, aqui fica 1/2, tá certo? Nesse caso aqui, quando o denominador é 3, nós iremos ler aqui 2/3. Quando o denominador é 4, nós iremos ler aqui 3/4. Quando o denominador é 5, nós iremos ler 1/5. Quando o denominador é 6, nós iremos ler 5/6. O denominador sendo 7, 3/7. O denominador sendo 8, 4, tá certo? Oitavos. O denominador sendo 9, 3/9, certo? Agora, quando nós temos os denominadores sendo potências de base 10, como 10, 100 ou 1000, tá certo? A leitura se procede da seguinte forma. Se o denominador for 10, então a leitura aqui será 3/10. Se o denominador for 100, então aqui ficará o quê? 5/100. Se o denominador for 1000, então ficará 3/1000, certo? Agora, se as frações tiverem denominadores acima de 10, nós iremos ler a fração normalmente acompanhado da palavra avos. Então, aqui eu tenho 13, 12 avos, 2, tá certo? E 20 avos, 4, 36 avos, ok? Então, vamos ver agora os tipos de frações. Então, as frações elas podem ser aparentes, elas podem ser próprias, que nós iremos ver, e elas podem ser impróprias, tá certo? Então, quando é que nós temos frações aparentes? Quando o numerador é múltiplo do denominador, ou seja, quando o numerador é divisível pelo denominador. Então, aqui nós temos 8/4. 8 é divisível por 4, não é verdade? Que é igual a 2. Então, aqui eu tenho uma fração aparente. 15/3. 15 é divisível por 3, que é igual a 5. Então, tenho aqui uma fração aparente. 16, tá certo? E 16 avos. 16 é divisível por 16, que é igual a 1, tá certo? Então, eu tenho aqui frações aparentes. Frações aparentes são aquelas frações em que o numerador é múltiplo do denominador, certo? E as frações próprias são aquelas nas quais o numerador é menor do que o denominador. Então, eu tenho aqui 5, tá certo? Sextos. Eu tenho aqui 9, 16 avos. Tenho aqui 16 e 30 avos. Percebam que todos esses exemplos, o numerador é menor do que o denominador, tá certo? Eu posso também estar representando a fração dessa forma aqui. 5, 2,6, certo? E as frações impróprias são aquelas nas quais o numerador é maior ou igual ao denominador, tá certo? Então, tenho aqui, ó, 5
terços. Então, percebo que o numerador é maior do que o denominador. 11 décimos. O numerador é maior do que o denominador. 16, tá certo? E 13 avos. O numerador é maior do que o denominador, certo? Lembrando que as frações impróprias, elas representam mais que um inteiro, certo? As frações próprias, elas representam menos que um inteiro. E as frações aparentes, elas representam um inteiro ou mais que um inteiro, tá certo? Outro detalhe interessante é que as frações aparentes, elas também são frações impróprias, porque o numerador, tá certo? Ela é maior do que o denominador. Então, tenho aqui uma fração imprópria aparente, porque o numerador é maior do que o denominador, então ela é imprópria. E será aparente, porque o numerador é divisível pelo denominador, tá certo? Então, aqui temos frações impróprias aparentes. Mas existe também aquelas frações que são impróprias não aparentes. Por que são impróprias? Porque o numerador é maior do que o denominador. E por que não são aparentes? Porque o numerador não é múltiplo, não é divisível pelo denominador, tá certo? Então, preste atenção nesse detalhe. Existem frações impróprias aparentes e frações impróprias não aparentes. São frações impróprias aquelas em que o numerador é maior do que o denominador, e são frações impróprias aparentes quando o numerador é divisível pelo denominador. Agora, se as frações impróprias, o numerador não for divisível pelo denominador, elas são classificadas como frações impróprias não aparentes, certo? Vamos ver agora o que são números mistos. Então, números mistos, ele será constituído por uma parte inteira e uma parte fracionária, tá certo? Eles representam mais que um inteiro. Então, esse tipo de número é formado por partes inteiras mais uma parte fracionária. Exemplo, uma família comprou 2 pizzas divididas em 8 pedaços cada, comeram uma pizza inteira mais 3 pedaços da outra, tá certo? Então, vejam que foi comida uma pizza inteira. Então, a pizza está sendo dividida em 8 pedaços e comeram os 8 pedaços. E essa outra pizza, que está sendo dividida em 8 pedaços, se comeu apenas 3, tá certo? Então, aqui, 8 dividido por 8, 1. Então, aqui representa um inteiro. Mais 3 oitavos. Então, eu posso representar isso aqui através de um número misto, que será 1 inteiro e 3 oitavos, certo? Então, eu tenho aqui um número misto que é constituído por um número inteiro e um número fracionário, certo? Então, vamos ver agora como transformar, tá certo? Uma fração imprópria, que é aquela em que o numerador é maior do que o denominador, em um número misto, porque toda fração imprópria é possível transformar em um número misto. Apenas as frações imprópria, tá certo? Então, aqui transforma a fração 9 quintos em um número misto. Então, como é que fazemos isso? Dividindo o numerador pelo denominador. 9 dividido por 5, então o número multiplicado por 5, que seja igual a 9 o próximo, é o 1, porque 5 vezes 1 é 5, 5 para 9, 4. Então, aqui é uma divisão não exata, tá certo? Então, para se montar, nesse caso aí, um número misto, a partir desse resultado, então, o quociente, que é o resultado da divisão, será a parte inteira, o resto da divisão será o numerador da fração e o denominador repete. Então, 9 quintos, que é uma fração imprópria, transformando para um número misto, ficará 1 inteiro, 4 quintos, tá certo? Então, temos aqui o exemplo 2, que diz o seguinte: transforme a fração 15 sétimos em um número misto. Então, nesse caso, para transformar essa fração imprópria em um número misto, basta dividir o numerador pelo denominador. Então, 15 dividido por 7, um número multiplicado por 7 que seja próximo a 15, é o 2, porque 7 vezes 2 é igual a 14, 14 para chegar em 15, 1. Então, montando aí o número misto, a parte inteira será o quociente, que é o resultado da divisão, certo? E a fração será constituída, no caso, o numerador será o resto e o denominador irá repetir. Então, quer dizer que o número misto que corresponde a essa fração imprópria, 15 sétimos, será 2 inteiros e 1 sétimo, certo? E agora vamos ver como transforma um número misto em uma fração imprópria. Agora é o contrário. Eu tenho assim: transforme 3 inteiros, 2 sétimos em fração, tá certo? Então, como é que se procede? Vocês irão repetir, tá certo? O denominador 7, vejam que sempre se repete o denominador.
E para descobrir quem será o numerador será a parte inteira, 3, multiplicada pelo denominador 7, 3 vezes 7, 21, somado com o numerador 2. Então, 21 mais 2, 23. Logo, a fração imprópria, tá certo? Correspondente ao número misto 3 inteiros e 2 sétimos, será 23 sétimos. Repetindo como se faz, repete o denominador. O numerador será o quê? A parte inteira multiplicada pelo denominador, ou seja, 3 vezes 7, que é 21, somado com o numerador, 21 mais 2, 23. Então, ficou aí 23 sétimos, ok? Aqui eu tenho uma fração imprópria, porque o numerador é maior do que o denominador, tá certo? E agora nós temos fração de um número, tá certo? Seria a fração de uma quantidade. Então, temos o seguinte exemplo. Lúcia vai preparar um bolo e usará 1/7 das 28 maçãs que possui. Quantas maçãs ela usará? Então, eu quero saber 1/7 de 28, tá certo? Então, para vocês descobrirem, nesse caso, esse de, na matemática, é uma multiplicação. Então, eu quero saber 1/7 vezes 28. Nesse caso aí, vocês fariam 1 vezes 28, ou seja, o numerador vezes a quantidade, tá certo? E o resultado dividido pelo denominador. 1 vezes 28, 28, 28 dividido por 7, 4. Então, ela usará 4 maçãs, tá certo? Então, vejam, multiplica a quantidade pelo numerador e o resultado divide pelo denominador, tá bom? Fração de medidas. Então, temos assim. As frações são muito utilizadas no estudo das medidas. Costuma-se dizer, por exemplo, usei 1/4 do meu dia para trabalhar. Então, um dia ele é constituído por 24 horas. Na verdade, então, eu coloquei aqui o exemplo. Ó. Quantas horas corresponde a 1/4 de um dia? Tá certo? Então, eu quero saber 1/4 de um dia equivale a quantas horas? Sabendo que um dia ele é constituído por 24 horas. Logo, eu quero saber 1/4 de um dia, eu quero saber 1/4 de 24 horas. Então, aqui vocês fariam o quê? Aqui seria uma fração de uma quantidade. Seria 24 vezes 1, 24. 24 dividido por 4, 6 horas. Então, 1/4 de um dia equivale a 6 horas, tá certo? Então, deixa eu botar aqui, depois eu explico o exemplo 2, tá bom? Então, aqui nos anos anteriores, vocês já viram que o quê? Uma hora, ela corresponde ao quê? A 60 minutos, tá certo? Quando eu tenho 60 minutos, eu tenho o que é equivalente a uma hora. 1 quilograma é igual a 1000 gramas, tá certo? Então, aí vocês já estudaram também esse assunto, que é a unidade de massa. Se vocês observarem, quem são as unidades de massa? Quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama. Então, para transformar quilograma para grama, tá certo? Irá se deslocar para a direita 3 posições. Então, aí seriam 3 multiplicações por 10 ou uma única multiplicação por 1000. Então, quer dizer que 1 vezes 1000, 1000. Então, 1 quilograma equivale a 1000 gramas, tá certo? Uma tonelada. Quando eu tenho uma tonelada, eu tenho 1000 quilogramas, certo? Quando eu tenho 1 litro, eu tenho o quê? 1000 mililitros. Então, quem seria aí, no caso, as unidades de capacidade? Porque aqui seriam as unidades de capacidade. Seriam quem? Quilolitro, tá certo? Hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro e mililitro. Então, se vocês observarem, de litro para mililitro, são 3 posições para a direita. Então, seriam 3 multiplicações por 10 ou uma única multiplicação por 1000, já que 10 vezes 10 é 100, 100 vezes 10 é 1000. Então, nesse caso, 1 vezes 1000, 1000. Então, 1 litro corresponde a 1000 mililitros, certo? 1 quilômetro corresponde a 1000 metros. Temos aqui a unidade de quê? De comprimento. Então, quem são as unidades de comprimento? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Então, de quilômetro para metro, são 3 posições para a direita. Então, também seriam 3 multiplicações por 10 ou uma única multiplicação por 1000. Então, aí seria o quê? 1 vezes 1000, 1000. Então, 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Um ano, vocês sabem que tem o quê? 12 meses. Na verdade, um dia ele é constituído por 24 horas. E que R$1, ele tem o quê? 100 centavos, não é verdade? Então, aqui no exemplo 2 diz o seguinte: quantos metros corresponde a 1/2 de 1 quilômetro? Então, sabemos que 1 quilômetro equivale a 1000 metros, não foi verdade?
Ó, 1 quilômetro equivale a 1.000 metros. Então, eu quero saber 1/2 de 1 quilômetro, ou seja, 1/2 de 1.000 metros. Então, aqui vocês fariam 1 vezes 1.000, 1.000. 1.000 dividido por 2, 500 metros. Então, quer dizer que 1/2, tá certo? Quando pergunta quantos metros corresponde a 1/2 de 1 quilômetro, corresponde a 500 metros, ok? Então, meus amores, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido, tenham relembrado desse conteúdo, tá certo? Qualquer dúvida, estejam me procurando lá no direct a partir das 3 horas até as 5h30, tá certo? O código de presença da nossa aula de hoje será frações. Então, passem lá no meu direct, marquem a presença de vocês, tá certo? Logo em seguida, vocês irão pegar aí no kit de vocês a atividade de hoje, do preparatório de matemática, que está com a data 16/10/2020, tá certo? E vocês irão realizar essas atividades da ficha. Logo em seguida, vocês irão assistir ao vídeo de correção, verificar aí o que vocês acertaram, tá certo? Não esqueçam de colocar o nome de vocês na ficha e depois tirarem foto dessas atividades e mandarem para mim lá no direct para que eu possa estar registrando a participação de vocês, tá certo? Na próxima semana, ainda daremos continuidade às frações, porque ainda falta ver as operações e as comparações com frações, tá certo? Então, um beijo para todos vocês, fiquem com Deus, tenham um abençoado final de semana e até nossa próxima aula. Tchau, tchau!